Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos, amém? Mais uma manhã, né? Estamos aqui para adorar e engrandecer esse Deus maravilhoso. Preparem aí as crianças que vão louvar no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar dando início, né? Hoje são 16 de setembro de 2023, amém? Vamos dar início ao nosso devocional com Salmos 91. Abram aí a palavra no Salmos 91, amém? Diz assim: a segurança daquele que se refugia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros. E sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo, né? Esses salmos são salmos de habitação. Habitação em Deus, refúgio, segurança, né? E que o Senhor venha e que nós possamos estarmos verdadeiramente, né, guardados debaixo das suas asas, amém? Esther, pode abrir o seu áudio e estar louvando, e a próxima criança pode estar levantando a mãozinha, amém? Bom dia, Pai. Entendi que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalha e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer. Não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro. Uma força que excede o entendimento. A razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história. E me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir.
Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Vê que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir e quando faltou isso aqui pra você cair e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Agradeço pela oportunidade. Amém. Que o Senhor continue abençoando. Gente, não sou eu que escolho as músicas, viu? É ela mesmo. Ela sentiu no coração de pedir a pastora Amália para estar louvando. Ela falou assim: mãe, eu quero fazer parte do coral. Aí ela pede a pastora Amália para mim. Eu falei assim: não, eu vou pedir para falar com ela, mas quem vai perguntar vai ser você, sou eu não. Aí ela, todo dia, né, final de semana, ela prepara. 16 anos pode também, tá, ô Nadiane? Quem tem desejo de estar adorando não é simplesmente só criança, mas adolescente também, que queira externar o seu amor e carinho, gratidão ao Pai, adorar a Ele, pode sim estar louvando, amém? O irmão Luiz levantou a mão. Tem algum filho, sobrinho que vai estar louvando? Tá fechado o áudio, meu irmão. Tá fechado o áudio. Enquanto isso, vamos lá, Nadiane. Pode estar abrindo seu áudio aí, enquanto o irmão consegue, hein? Amém. Bom dia, graça e paz. Minha filha Lara vai estar louvando. Paz. Bom dia, graça e paz. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir
e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Só faltava eu perceber. Obrigada pela oportunidade. Amém. Só faltava nós percebermos, né? Aleluia. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente, né? Que o perfeito louvor saia da boca das crianças, né? E que nós possamos sempre entendermos, né? Que nós estamos aqui para o louvor do nosso Pai. E que possamos adorar ao nosso Deus com todo o nosso amor e gratidão. Todos os sábados agora, né? As crianças louvarão, amém? Preparem aí seus filhos, sobrinhos, as crianças, amém? Para estar adorando. Aquele que não teve a oportunidade hoje, prepara para o próximo sábado, porque cada dia sempre terá, né? Coloquem lá no grupo, olha, meu filho vai estar, quer louvar sábado, para a gente estar fazendo uma planilha tudo direitinho, organizado, para que, né, não fique somente uma pessoa só louvando. Não que a criança não goste, mas para dar oportunidade a todos para poder estar louvando e adorando ao nosso Deus. Amém? Louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que tiver um testemunho, pode também estar levantando a mãozinha, que no final a gente vai dar 5 minutinhos para cada um poder estar ali falando, né, daquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor neste momento, né? E vamos estar ouvindo a palavra do nosso Pai. Amém? Eu quero convidar a irmã Nadiane para estar fazendo a oração e apresentando a irmã Ana Paula ao Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Obrigado, Pai amado, Senhor Jesus, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença hoje nesse devocional. Sou grata por cada criança que louvou a ti, Senhor Deus, pois tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Que a tua presença se manifeste cada vez mais neste dia, em nome de Jesus. Senhor Deus, usa a Ana Paula com o poder do teu Espírito Santo, que seja a tua voz saindo através da boca dela, Senhor Deus, que seja o Senhor falando aos nossos corações nesta manhã, para que tenhamos uma manhã gloriosa, um sábado abençoado na tua presença, cheio da tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, Senhor Deus. Que venha ativar a nossa fé, Senhor Deus, pois ela é ativada a ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Abençoa cada um nesta manhã, Pai. Que a tua presença se manifeste nesta manhã, Pai, pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Minha linda, é com você, Ana Paula. 25 minutinhos para deixar Deus te usar bem usadinho, como diz a irmã Giza. Amém? Seja bem-vinda. Muito bom dia, povo de Deus, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma manhã a qual Ele nos concedeu, né? É honra estar aqui. Então, que nessa manhã o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, amém? E a palavra a qual o Senhor me concedeu é uma palavra muito conhecida nossa, e ela está lá em Lucas 5, amém? Lucas 5. Aqui na minha Bíblia o título é O Chamado aos Primeiros Discípulos.
E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? É uma palavra muito conhecida nossa, né? Acredito que todos aqui, né, se não quase, já ouviram, e por muitas das vezes, né? O Senhor, ele tem falado fortemente ao meu coração nos últimos dias, até porque quando o Senhor, ele nos concede algo, primeiramente, ele palestra conosco, né? E o Senhor, ele tem falado muito fortemente sobre fé, sobre perseverança e sobre obediência. Muitas das vezes nós estamos em situações, nós estamos em cenários as quais tudo isso é testado e muitas das vezes ao mesmo tempo. E muitas das vezes, mesmo ouvindo tanto sobre fé, ouvindo tanto sobre perseverança, muitas das vezes estando dentro das igrejas todos os dias, estando em oportunidades abençoadoras como estas, de ser alimentado pela palavra, ainda assim, muitas das vezes, quando nós estamos no meio do cenário, isso nos falta. E nós somos muitas das vezes tomados pelo medo, tomado pelo pânico, tomado pelo desespero de esquecer quem caminha conosco. O título dessa palavra nos diz que é o chamado aos primeiros discípulos, aqueles homens que caminhavam com Jesus. Hoje, eu e você, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós caminhamos com ele. Isso significa que nós não estamos sozinhos. Independente daquilo que nós passamos, nós não passamos mais sozinhos, porque nós colocamos toda a nossa vida nas mãos de Jesus. Nós entregamos todas as nossas áreas nas mãos de Jesus. Quando nós falamos aqui em relação a Simão, ou em relação a Pedro, a gente vê a situação de um homem que já era pescador. E nós entendemos que ele já sabia como fazer aquilo, ele já tinha entendimento. E a primeira coisa que o Senhor fala no meu coração fortemente em relação a isso é: talvez nós vamos passar por situações das quais, fisicamente, a gente saberia o que fazer. A gente talvez já tenha feito aquilo seja uma constante, e não necessariamente talvez no trabalho, talvez na família, talvez dentro do ministério, mas já era algo que nós já sabíamos fazer. Nós estávamos capacitados fisicamente para isso, mas sem a presença do Senhor não há como haver manifestação de poder e glória. E muitas das vezes a gente olha para aquela situação e pensa que a gente pode resolver humanamente. Esse é o primeiro ponto que me chama muito a atenção. Ele estava fazendo algo que ele já sabia fazer, mas ele não estava obtendo sucesso. E aí que começa a nossa fé a ser provada, a ser colocada à prova. Você pega uma situação a qual você vive de dificuldade, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma situação familiar, talvez seja uma pessoa a qual você ora há muito tempo para que o Senhor venha tocar de forma diferente, venha ser liberta. Talvez seja assim, talvez a sua área profissional. Ali no caso daquele homem era o trabalho dele, e eu acredito que a preocupação dele ainda era maior porque era o sustento. Quando toca no nosso sustento, no sustento da nossa família, o desespero bate. Quando a porta não se abre, o desespero bate, porque nós sabemos que é uma necessidade humana de alimentação. Aqueles a qual têm filhos, então se preocupam ainda mais, porque muitas das vezes querem dar para os filhos aquilo que nem tiveram. E aí a gente começa a se desesperar, porque não está conseguindo ter resultado. Muitas das vezes estão colocando muitos currículos e a porta não está se abrindo. Muitas das vezes estão olhando para o céu e falando: Senhor, tu não estás me vendo. Eu estou aqui clamando, eu estou aqui pedindo, eu estou aqui orando. Estou fazendo várias vezes a mesma coisa, assim como aquele homem fez várias vezes a mesma coisa e não teve sucesso. Mas no momento que Jesus chega e fala com aquele homem,
A Bíblia não nos fala que ele titubeou. Ele disse que, sobre a palavra de Jesus, ele faria aquilo mais uma vez. Mas antes disso, ele explica que ele já havia feito aquilo várias outras vezes, que ele tinha passado a noite fazendo aquilo. E o que eu entendo com isso? Apesar do cansaço, apesar de olhar para o cenário e apesar da escassez, ali ele confiou na palavra de Jesus. E eu quero dizer para mim e para você, meu irmão, nessa manhã, em qual palavra nós temos confiado? Porque essa mesma palavra que foi sobre a vida daquele homem é a palavra qual está sobre a mim, sobre a sua vida. Porque o Senhor não nos chamou para vivermos na escassez. O tempo de escassez ele pode chegar na minha e na sua vida, mas ele é um tempo passageiro, porque tudo passa nessa terra, menos a palavra do Senhor. Mas será que quando nós estamos nesse cenário de escassez, será que quando nós estamos no deserto, nós estamos lembrando sobre qual palavra nós estamos? Ou nós estamos nos desesperando? E era isso que o Senhor falava comigo. Por estar vivendo um cenário ao qual eu clamo, ao qual eu peço ao Senhor uma direção, ao qual eu peço ao Senhor uma resposta, uma cura, e eu não vejo. Mas Ele fala ao meu coração que nós continuamos sobre a palavra dEle, que é viva e eficaz. Quando eu entrei aqui, eu fui tomada por uma emoção muito grande quando eu vi Esther louvando, porque o louvor que ela trouxe falava isso. Lembra quando você estava um fio para desistir? Lembra quando você olhou para aquela situação e você viu que não tinha mais jeito? Ou talvez você viva isso hoje, mas o Senhor fala para mim e para você que existe a mão poderosa de Deus que está sobre a mim e sobre a sua vida e que Ele está contemplando isso. Que nesse momento você pode estar no tempo de guerra, mas a palavra nos diz em Eclesiastes 3 que vai existir um tempo de paz. As guerras, elas acontecem na nossa vida. O Senhor, Ele permite que as guerras aconteçam, mas elas não definem a nossa história, elas não definem o nosso destino final. Houve uma escassez no cenário de Pedro, no cenário de Simão, mas nós sabemos o destino final foi extraordinário. Aquela situação estava preparando Simão para o que estava por vir. E vão ter situações na nossa vida que vão ser de dificuldade para nos preparar para o próximo nível, porque todas as vezes que nós saímos de uma luta, nós saímos de uma batalha, nós saímos fortalecidos pela fé, porque você olha para aquela situação e você fala, o meu Deus que fez aquilo, é o Deus que vai continuar fazendo na minha vida. E além de você glorificar o nome do Senhor dentro do seu cenário, você ainda consegue ser testemunho vivo na terra para glorificar o nome de Deus para outras vidas, para ser testemunho vivo e falar, o Senhor que fez na minha vida é o Deus que vai fazer na tua vida, meu irmão. Existem guerras que nos ferem, que nos causam cansaço extremo. Mas lá no Salmo 139, o Senhor vai nos dizer que Ele é o Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até onde eu e você podemos chegar. Ele sabe até onde eu e você podemos suportar. Quantas vezes você olhou para essa situação e disse, Senhor, eu não aguento mais, mas no dia seguinte você estava de pé, você estava glorificando o nome do Senhor, você estava rendendo louvores e graças ao Senhor, você estava se alimentando da palavra mais uma vez, porque era a mão de Deus, como foi entoado aqui. Não era pela minha nem pela sua força humana. Simão ali, olhando para o cenário, ele ia fazer mais o quê? Mas ele estava sob a direção de uma palavra. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo antes de lavar as nossas redes e desistir. Antes de entregar aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. E seja em qualquer área da sua vida, seja área profissional, seja área sentimental, seja família, seja intercessão. Muitas das vezes nós só olhamos para o nosso cansaço físico e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Ou muitas das vezes estamos orando e clamando por resposta, o Senhor está em silêncio, e aí a gente já entende que o silêncio do Senhor é não. Meus irmãos, Deus, quando Ele tem que dizer não, Ele diz. Se você abre o seu coração e você pede para Ele te dizer, Ele vai te dizer que é não. Mas muitas das vezes, enquanto Ele está em silêncio, Ele está trabalhando ao meu e ao seu favor. Está muitas das vezes também provando a minha e a sua fé, para ver se nós vamos saber aguardar o tempo que a palavra nos diz lá em Eclesiastes que existe uma determinação para todas as coisas. Mas será que eu e você vamos saber aguardar esse tempo? O tempo de resposta? Porque muitas das vezes nós perecemos porque não sabemos aguardar, porque somos ansiosos, porque queremos que o nosso coração nos dê a direção, quando a palavra também nos fala que o coração do homem é enganoso. A nossa carne é fraca. Nós somos tomados pelos sentimentos.
A angústia, muitas das vezes, vai bater, sim, num cenário de escassez. Mas nós precisamos lembrar dessa palavra a qual define a mim e a você. Que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E que nada do que a gente passa nessa terra, a gente passa sozinho. Porque nós caminhamos com Jesus. Será que nós estamos lembrando de quem caminha conosco na hora da situação ficar difícil? Na hora do choro? Na hora que nós queremos orar e as palavras não saem, ou nós nem sabemos como orar? Mas a palavra também nos garante que o Espírito Santo intercede por mim e por você quando nós não sabemos o que falar. O Senhor, Ele conhece, meus irmãos, o meu e o seu coração. Ele conhece, meus irmãos, a minha e a sua necessidade. Ele conhece a minha e a sua fraqueza. Aquela situação para Simão era preparação, porque a palavra nos fala, no final desse capítulo, que ele seria pescador de homens. Ele primeiramente precisou contemplar a magnitude do poder de Jesus diante dos olhos dele, para que ele pudesse ver e entender quem era aquele homem a qual ele caminhava lado a lado, que talvez ele ainda não tivesse entendido. Os nossos processos vão nos levar a outro patamar em Cristo. Cada degrau que nós passamos de dificuldade, mas ainda assim nós conseguimos avançar através de Jesus, por estarmos com Ele, nos leva a um outro patamar. Para a glória do santo e poderoso nome do Senhor. Tem muita gente parando no meio do caminho. Tem muita gente não aguentando. Mas o Senhor está contando comigo e com você para continuar disseminando o evangelho nessa terra. Para não lavar as nossas redes, mas para continuar mesmo quando você prega, mesmo quando você fala, mesmo quando você intercede e você olha e você não vê nada acontecer. Não é hora de parar. O Senhor, Ele tem contemplado o meu e o seu caminhar. Muitas das vezes é difícil avançar no meio dessas situações. Mas nós não estamos sozinhos. Quando nós vivemos cenários de impossibilidade, nós estamos vivendo cenários propícios a viver milagres. O milagre ele só é gerado na impossibilidade humana. A manifestação da glória do poder de Deus só pode ser manifestado quando eu e você olhamos e não temos mais jeito para aquilo. A palavra vai nos dizer lá em Romanos 5:3 que devemos nos gloriar nas tribulações. Porque elas nos trazem paciência, experiência e perseverança. E eu entendo com isso que não existe uma outra maneira de aprender a perseverar senão passando por cenários de dificuldade. Os desertos, eles são ensinamentos de Cristo nas nossas vidas. Onde ele nos fala, filho, você está passando, mas eu estou contigo. E quando você sai daquilo ali, você pode reconhecer, Senhor, tu estavas comigo e vai continuar até a consumação dos séculos. Porque é o que a tua palavra nos promete, a tua palavra é garantida. Quando o Senhor coloca algo na nossa mão, ainda que seja difícil, Ele que está garantindo. Porque estamos sobre a palavra dele. É essa palavra que precisa nos alimentar de maneira a qual nós consigamos, ainda assim que machucados, ainda que sangrando, independente da situação a qual nós estamos vivendo, ainda assim caminhar. Para ele poder vivenciar o milagre, ele precisou estar sobre a palavra de Deus. Crer e lançar a rede. Ele poderia ter dito, Jesus, eu estou cansado, eu já fiz isso várias vezes, não vou fazer mais não. E pode parecer que não, meus irmãos, mas muitos de nós estamos fazendo isso. Jesus está falando, continua, e nós estamos falando, Jesus, eu estou cansado. Jesus está falando, procede, e nós estamos falando, Senhor, eu não suporto mais, eu vou largar. Senhor, eu não vou mais tentar. Eu não vou mais fazer. Eu não quero mais isso para mim, porque isso é só para o irmão. Eu ouço muito isso. Mas isso aqui só dá certo para o irmão. Mas isso aqui só dá certo para aquele outro ali. Mas será que nós estamos tendo a sensibilidade para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo a mim e a você? Ou nós estamos apenas olhando para o cenário, porque o cenário grita, e Satanás também grita, porque ele também sabe aquilo que eu e você vamos alcançar se nós não pararmos no meio do caminho. Porque a palavra nos garante que para alcançar a vitória nós precisamos perseverar. Existem vidas esperando ainda para serem alcançadas através da minha e da sua.
que se nós pararmos agora, como nós vamos alcançar essas pessoas? Existem portas para serem abertas na minha e na sua vida, a qual, se você desistir agora, como vai ser aberta? O céu lança o decreto, o Senhor já proferiu, ele já está garantindo a promessa, mas eu e você precisamos caminhar até lá, rompendo em fé. Sobre a palavra do Todo-Poderoso, sobre a palavra de Deus. Qual tem sido a palavra de Deus sobre a sua vida? Quais foram as promessas que o Senhor já liberou sobre a sua vida que você ainda não viveu e que você olha hoje e não enxerga como você vai chegar até lá? Não fica preocupado com o caminho, não, meu irmão, de como você vai chegar até lá. O importante é que você esteja de mão dadas com Jesus, porque ele está garantindo. O caminho pode ter espinho no caminho, pode ter pedrada no caminho, mas se está com Jesus, então está garantido. Pode estar fazendo e não está vendo frutos, mas se está com Jesus, então está garantido. A nossa garantia está em Jesus. Estamos nos distraindo no meio do caminho, no meio do processo, e não estamos conseguindo alcançar o propósito. A palavra nos fala que mesmo que abatidos, nós não somos destruídos. A nossa fortaleza é a rocha que é Cristo. Nós podemos chorar, nós podemos nos enfraquecer um dia, mas a vírgula na nossa história ela não é um ponto final, porque o único que pode colocar um ponto final na nossa história é aquele que nos concedeu vida em abundância. Enquanto ele não fala para nós pararmos, nós precisamos continuar e avançar para poder vivenciar a maravilha que Pedro viveu. Não apenas uma maravilha física, não apenas a maravilha de ver aquela pesca e de vivenciar aquela pesca, mas a maravilha de entender que através daquilo ali existia algo muito maior sendo contemplado. No dia de Pentecostes, através da vida de Pedro, 3.000 almas foram alcançadas. Isso é uma pesca de valor. Vidas, isso é uma pesca de valor. Mas para que nós possamos entender e aprender com Jesus, nós vamos precisar viver experiências com Cristo. E eu tenho aprendido na minha caminhada que essas experiências não vão ser experiências fáceis. Vão ser experiências, sim, de dificuldade, de escassez. Mas experiências que vão nos levar a ter mais intimidade e confiança, porque muitas das vezes você vai acordar e vai falar: Senhor, hoje eu vou fazer só por tua causa. Senhor, hoje eu vou estar nesse lugar só por ti. Mas ele está contemplando e ele sabe por que você chegou até aqui. Ele sabe quantas vezes você já esteve para desistir. Talvez você tenha acordado hoje, nessa manhã, querendo parar de fazer algo, querendo parar de orar por alguma coisa. O Senhor é o Deus que contempla as suas orações de 1, 2, 10, 20 anos atrás, mesmo que hoje você ainda não veja essa manifestação. Mas Ele é o Deus que não esquece. Nós podemos até esquecer aquilo que pedimos, mas o Senhor, Ele não esquece. E na hora certa, Ele chega e faz as coisas acontecerem para a manifestação da glória e do poder dEle. Mas nós precisamos entender que antes de receber e vivenciar determinadas coisas, nós precisamos vivenciar o propósito do Senhor. Toda aquela situação levou Pedro a enxergar a Jesus de maneira diferente. E o Senhor, Ele quer se revelar de maneira diferente para mim e para você, através das dificuldades a qual nós passamos. Testemunhos, eles são gerados dentro da dificuldade. Para eu chegar para uma outra pessoa e dizer que esse Jesus que caminha comigo e com você fez, eu vou ter que dizer para ela da onde Ele me tirou, qual foi o cenário que Ele entrou, qual foi a mudança, qual foi a transformação que Ele trouxe, porque aonde Jesus chega, algo tem que acontecer. Ele não pode passar na minha e na sua vida e ser em vão. Não pode ter uma situação a qual eu e você não conseguem enxergar aquilo que Ele fez. Pela grandeza do poder de Deus que se revela através de Jesus. A gente ouve muito sobre milagre, mas muitas das vezes não contempla qual é o processo que existe até alcançar o milagre. Que a gente possa, em nome de Jesus, compreender que em todas as situações nós caminhamos com Jesus, assim como aqueles homens caminhavam. Nós não estamos sozinhos nessa terra. Como tem sido muito entoado aqui, nós temos um Pai que não nos abandona, que não nos deixa sozinhos em situação nem dificuldade nenhuma.
que não se arrepende daquilo que prometeu a mim e a você. Nós nos arrependemos, nós nos cansamos, nos frustramos, desistimos. Mas ele não desiste de nós. Eu muitas das vezes desisti de mim, mas o Senhor nunca desistiu. E é pelo amor e a bondade dele que eu estou aqui com os irmãos nessa manhã. E eu creio que assim como o Senhor não tem desistido de mim, ele também não desistiu de você. Eu não sei como é que tem sido a sua caminhada com Cristo até aqui. Talvez você tenha sido firme, constante, talvez não. Talvez tenha tido você se abateu, mas para a glória do santo e poderoso nome do Senhor, nessa manhã você se colocou de pé na presença dele. Você se disponibilizou a buscá-lo. Você se disponibilizou a ouvir a palavra do Senhor, que é o nosso maná, o nosso alimento, o nosso sustento. Já é mais que vencedor. Que a gente possa olhar para esse milagre, entendendo que não há dificuldade para aqueles que estão em Cristo que não possa ser transformada. Que ela é apenas passageira na minha e na sua vida. Porque o Senhor sempre contempla aquilo que nós estamos passando. O homem pode muitas das vezes não ajudar. O homem muitas das vezes pode voltar atrás. O homem muitas das vezes pode nos decepcionar. Mas Cristo não. E ele fala comigo e contigo nessa manhã. Hoje nós somos os discípulos do Senhor na atualidade. Hoje ele conta comigo e com você. Para que a gente também alcance vidas, assim como ele fez com Pedro. E alcançar vidas não é só estar no altar, não é só estar com o microfone na mão, não. A sua intercessão tem mantido pessoas de pé. A sua intercessão tem feito com que o Espírito Santo visite e toque em almas. O ministério mais bonito que eu acho é o ministério de intercessão. Porque ele é aquele que não tem holofote, mas o que o Senhor contempla, trabalha e sustenta a obra de Deus. Muitos templos não estariam de pé se você não estivesse orando. Se você não estivesse pedindo ao Senhor para guardar, para enviar milícias de anjos, para guerrear em favor do povo. Porque grandes têm sido as guerras que os servos têm enfrentado. Mas maior ainda é a grandeza do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida. Maior ainda é o cuidado do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida. É tempo de avançar. É tempo de perseverar. É tempo de passar pelas tribulações de mãos dadas com Jesus. Para que possamos, sim, alcançar a boa, perfeita vontade dele, para mim e para a sua vida. Para que a gente não pare no meio do caminho. Para que todos os propósitos venham a ser cumpridos na minha e na sua vida. Porque ele te chamou, porque ele te escolheu e porque ele tem cuidado de ti. E por amor a ti, ele tem cuidado da sua família. Por amor a ti, ele tem cuidado das suas causas. Por amor a ti, ele tem ouvido as suas petições, os seus clamores. Por amor de ti, o Senhor tem entrado em guerras que talvez nós não consigamos contemplar aqui no plano físico, mas que nessa manhã eu creio que ele está guerreando o meu e ao seu favor. Que possamos ser um povo que resiste até o fim. Mesmo que com dores, mas que a grandeza do Senhor seja manifestada na minha e na sua vida. Porque nós somos um povo que não retrocede. Somos um povo que realmente vive o evangelho ao qual nós falamos. Que não é um evangelho de facilidade, é um evangelho de transformação, de libertação, de mudança de mente e de vida. Mas é um evangelho principalmente da manifestação da glória de Deus. A gente não precisa se preocupar com o cenário econômico. A gente não precisa se preocupar com aquilo que está acontecendo no mundo. Simplesmente colocar nas mãos do Senhor. Porque é o Deus que faz, a palavra nos fala que ele é o dono do ouro e da prata. E muitas das vezes a situação financeira das pessoas tem tirado elas da presença de Deus. Tem feito as pessoas não acreditarem que esse Deus ele pode mudar. Que esse Deus ele pode abrir a porta. Sim, meus irmãos, eu conheço um Deus, que é o meu Deus, que é o seu Deus. Que é o Deus que pega o último currículo e coloca para ser o primeiro, que é o Deus que assina a carteira, que é o Deus que abre o seu negócio, que é o Deus que expande o seu negócio, que é o Deus que envia os clientes, que é o Deus que faz o sobrenatural, que abre o mar para eu e para você passar se você não parar no meio do caminho. Esse mesmo Deus de Moisés é o meu e o seu Deus, e ele não mudou. Quem mudou fomos nós, que temos parado no cenário da escassez. Às vezes eu ouço, mas eu já fiz de tudo. Mas colocou nas mãos do Senhor e ouviu a resposta dele.
Talvez seja isso que esteja faltando. Pedro já tinha feito tudo o que podia fazer no plano físico, mas a manifestação da glória precisava vir do plano espiritual. E é isso que nós precisamos entender. Tem gente querendo ganhar guerras na força do braço, quando precisa ganhar na força de Jesus. E às vezes ele está ali do lado só esperando aí você entregar. Que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer. Nós possamos ter sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer, para que possamos perseverar até o fim, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus, meus irmãos. Amém. Que palavra, né? Que bênção. Que o Senhor continue te abençoando, Ana Paula, em nome de Jesus. Amém? Alguém tem algum testemunho? 5 minutinhos. Eu tenho testemunho. Amém. Na maioria das vezes, a gente acha que a maior cura é a cura física, é a cura emocional. Esse é o nosso maior milagre que a gente busca. E eu quero falar para você hoje que muitos que me acompanham sabem que o médico me deu, né? Satanás sempre dá o adverso para a gente parar no meio do caminho. E eu sou portadora de fibro de lúpus, né? E eu luto, a maior parte do meu cansaço é à noite, porque eu tenho que lutar contra isso diariamente. E a maior luta é não receber que os médicos dizem que essa doença incapacita, deixa a gente capacitante, que leva a depressão, que leva a isso, que leva aquilo. Mas uma coisa eu peço para Deus todos os dias, para Ele blindar a minha mente, para que eu não receba isso, para que eu não deixe isso na minha mente, para que ela não desça para o meu coração e tome conta do meu organismo. Esses dias eu peguei uma virose muito forte, gripe, que mexe com a doença, né? E o que eu quero falar para você é que numa das noites sem dormir, por favor, feche o seu áudio, tá? Uma das noites sem dormir, eu fiquei clamando ao Senhor pela cura da tosse, para ver se eu conseguia fechar os olhos e dormir. Uma das coisas que mais me deixava angustiada era a tosse incomodar meu esposo, que ele tem que sair cedo para trabalhar. E eu pedi para ele, Senhor, eu não quero viver de medicamento, eu não quero viver de xarope, eu quero que o Senhor me dê, se eu for merecedora, o Senhor me dê uma estratégia para mim aliviar isso, para mim poder dormir, né? Porque o corpo, ele precisa se restabelecer de um descanso. E para amanhecer, foi anteontem à noite, eu tive um sonho. Eu ouvi uma voz dizendo assim para mim, eu acordei, até meu esposo disse para mim, eu vi uma luz. Eu acordei dizendo para ele que eu vi uma luz, ele disse, você está sonhando. E a luz dizia, a voz dizia, tem um remédio na sua estante que você passe no seu pescoço e põe um paninho. É uma coisa tão simples que às vezes a gente precisa do direcionamento do Espírito Santo. E esse direcionamento era simplesmente uma pomada de Vick. Eu passei, e meu esposo ainda disse assim, é melhor você passar o ferro para esquentar, para colocar. Eu disse, não, mas eu vou colocar sem passar, como foi o meu sonho. E eu passei, irmãos, ontem já para amanhecer, eu já dormi melhor, hoje para amanhecer eu já dormi melhor ainda. Mas o que eu quero dizer para você é que eu não vivo mais eu. O médico vai mandar eu tomar xarope, o médico vai me colocar antibiótico, mas eu preciso primeiramente do Espírito Santo. Se não tivesse pedido, clamado a Ele, um simples, que é um Vick, irmãos, na farmácia, porque eu já tinha comprado, tem 5 xaropes ali. Um Vick não é o Vick. É a fé que Deus me deu naquele momento para ter nele, para passar o Vick e eu poder dormir. Então, eu quero dizer para você hoje, você não vive mais você. E essa palavra da Aninha nos confirma isso, nos completa durante a semana, que nossa fé ela tem que estar em Deus. Não é no médico. O médico precisa nos acompanhar,
tem coisas que é preciso dele. O nosso maior médico é Deus. Nossa vida, eu não vivo mais eu, você não vive mais você. E a nossa vida, ela tem que ser encaminhada pelo Espírito Santo. Ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo para estar comigo e com você, nos conduzindo, nos orientando, nos acompanhando. Mas nós precisamos estar em comunhão com ele. Eu sou o teu pai, é só chamar. Semana que vem, eu acho que ela vai ministrar quarta-feira, a pastora Thaís, ela vai dar um testemunho sobre este louvor. E este louvor tem uma história muito bonita por trás dele, Coral Louvar. E ela vai dar o testemunho, eu creio que quarta-feira, sobre esse louvor. O que esse louvor mexeu com o coral. Eu quero que cada um, essa semana que vem, que foi tocado pelo Espírito Santo, através desse louvor, dê o testemunho aqui. Ouviu, pastora Josiane? A pastora Thaís tem uma história muito bonita através desse louvor. Que eu vou até parar de falar, senão eu vou me emocionar. Beijo, Aninha. Sabe que eu te amo. E que o exemplo de Aninha sirva para nós olharmos para as pessoas com amor. Olharmos para elas dando sempre a oportunidade. Vocês têm oportunidade aqui. Vocês têm oportunidade de ministrar, de louvar. Só não dá para a gente colocar tudo de uma vez. Colocar 10 louvores, 5 louvores, porque a gente tem um tempo do devocional, e esse tempo do devocional ele é ministrado pelo Espírito Santo, tá? Tudo aqui é ministrado por Espírito Santo. A direção do devocional, os ministrantes, os dirigentes, então eu obedeço, tá? Então você quer louvar, mande pelo seu líder, ou lá no grupo do devocional, quero louvar tal dia que a gente faz a planilha para todo mundo participar. Quer ministrar, também chame seu líder. Olha, tem vaga, quinta e sexta ainda, quinta e sexta. Quer dar testemunho, chama seu líder também, marca com ele que a gente põe na agenda, tá bom? Beijo no coração de vocês, muito obrigada pelas homenagens, eu me sinto muito honrada e feliz por ser uma filha de Deus, e muito amada por vocês, eu amo vocês também, ó. Vocês moram no meu coração. Obrigada por tudo, fiquem na paz. Faz a oração, pastora. Sim. Vamos lá. Se desligue de tudo, vamos complementar esta palavra, né? Os louvores que começar aqui, eu estou aqui toda arrepiada. O Espírito Santo se faz presente aonde a gente permite, né? Então, se desligue de tudo, da família, das suas dificuldades. Lembre-se que o melhor milagre, o maior milagre é nós estarmos na presença do Senhor todos os dias. Pai amado, Pai querido, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor proporcionou aqui. Nós te agradecemos pelas orações, pelos louvores, Pai, por essa rica e abençoada palavra, Pai. Nós queremos viver da tua palavra. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, por obras, pensamentos, atitudes contrárias, Pai, ao que tu queres para nós. Pai, eu te apresento cada vida que está aqui. Os que já saíram, os que vão, Pai, assistir no YouTube ainda este devocional. Senhor, eu te apresento cada lar, cada família, cada ministério representada por eles aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço do teu trono, do alto dos céus, Pai, que seja ligado tudo que está sendo pedido agora, Pai, direto com o teu trono. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento as petições deles, as orações, os pedidos, os clamores neste momento. Senhor, eu não sou nada, mas eu creio, eu sirvo, eu acredito em um Deus, eu tenho fé em um Deus que sim, que nos gerou, que gerou tudo e que pode todas as coisas. E eu creio em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor sim ouve orações, que o Senhor ouve petições, que o Senhor ouve súplicas, clamores. Em nome de Jesus, agora eu apresento, Pai, o que está saindo do coração deles, pelas bocas deles, direto para o teu trono, em nome de Jesus. Pai, quem estiver com problema de saúde agora, Pai, sejam eles, sejam familiar que estão apresentando agora, o Senhor visite agora, Pai, com sua mão de cura, de restauração. O Senhor toque do alto da cabeça a planta dos pés. Que o Senhor faça agora, Pai, o sobrenatural. Seja o que estiver
Pai, em qualquer situação agora de doença, seja emocional, Pai, seja físico, seja nos ossos, nos músculos, nas cartilagens, Pai, seja qualquer órgão que estiver doente agora, Pai, seja no sangue, Pai, o Senhor toque, seja na mente o Senhor toque, Pai, agora e faça o seu mover, Pai. A tua palavra nos diz que pelas pisaduras nós já fomos sarados, nós já fomos curados, nós já fomos libertados, em nome de Jesus, Pai, eu creio nisso, que nós já fomos sarados, que nós somos curados, que nós fomos libertados de todo o mal, de toda a doença, de toda a dor, Pai. Assim como o Senhor deu vida para aqueles ossos, através daquele profeta. O Senhor pode fazer o melhor por eles através de nossas vidas aqui. O Senhor pode visitar um doente que esteja apresentando agora e fazer, Pai, o melhor da cura. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero te apresentar os que vendem produtos, os que vendem serviços, Pai. Senhor, envia os clientes para eles, Pai. Que eles já tenham na mente deles, com fé, que já venderam o produto deles. Que eles tenham na mente deles, com fé, que o cliente já chegou para eles, Pai. O cliente que pode pagar, Pai, pelo produto e serviço deles. Que eles possam contemplar isso agora, Pai, em teu trono, em nome de Jesus, pela fé, Pai. Só pelo ouvir, Pai, a tua palavra, nós tenhamos fé, e o Senhor faz sim o melhor. O Senhor sim manda o cliente, o Senhor sim vende os produtos em nome de Jesus, os serviços em nome de Jesus. Pai, hoje ainda são 16. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor multiplique as vendas, que o Senhor multiplique financeiramente, Pai, a vida deles, Senhor. Que o Senhor haja na família deles, Pai. Que o Senhor dê mais paz, dê mais amor, dê mais alegria na casa deles, nos lares deles, em nome de Jesus. Que as famílias deles, Pai, sejam condutores da tua palavra, Pai, dentro do lar. E essas mulheres, esses homens, Pai, sejam colunas dentro das suas casas. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento que trabalha de CLT, Pai. Senhor, multiplique, Pai, o salário, multiplique bônus, Pai. Se for da tua vontade, do teu querer, que o Senhor também, Pai, mude com uma função melhor em nome de Jesus, Pai. Eu te apresento também o pastor Almeida e quem está buscando uma oportunidade, Pai, de emprego, de oportunidade, seja qual for, Senhor. O Senhor apresente a eles em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe essas portas. Eu não sei, eles não sabem, mas o Senhor sabe onde tem as portas melhores, as oportunidades melhores, em nome de Jesus, Pai. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor entregue para eles, Pai, essas oportunidades que nem eles, muitas das vezes, vão acreditar, mas eles vão entender que é o Senhor que está fazendo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Pai, a nossa semana que começa amanhã. Que seja assim, Pai, uma semana, a melhor semana de todas que nós já vivemos. Que seja uma semana que a gente busque mais ainda. Que amanhã, mesmo não tendo devocional, Pai, a gente possa estar também em comunhão contigo. Pai, eu quero te apresentar a vida da Aninha, Pai. Seja com a tua filha amada, Pai. O Senhor abre portas, mande mais clientes para elas, Pai. Que o Senhor abençoe a mãe dela, a família dela, em nome de Jesus. Que o Senhor faça sempre o seu querer na vida da Aninha, Pai. Que o Senhor faça da Aninha o seu vaso, o vaso de honra, para levar mais ainda do teu amor, da tua palavra a mais pessoas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um sábado abençoado. Que o Senhor atenda todos esses pedidos que estão nos grupos, por cura, por libertação. Que o Senhor atenda todos os pedidos que estão aqui no chat, Pai, pelos familiares. E eu peço em nome de Jesus, que o Senhor seja com cada um aqui, e que eles possam sempre, Pai, estar na tua presença. Pai, eu peço em nome de Jesus apenas um toque agora, um toque, Pai. Se for do teu querer, da tua vontade, o Senhor também eleve o seu abraço, um abraço bem apertado aqui, Pai, que eles possam sentir o seu querer,
a sua presença, e que o Senhor possa falar com eles, que o Senhor quer que eles sejam. O Senhor, sim, Pai, multiplique dons a eles. O Senhor, sim, Pai, multiplique, Pai, aquilo que o Senhor quer que eles façam em querer na tua obra. Que o Senhor multiplique, sim, Pai, dons aqui para eles fazerem o melhor por ti e para ti, em nome de Jesus. Fica conosco hoje, Pai. Sim, Pai, abençoa as crianças que louvaram aqui. Que o Senhor levante mais crianças para louvar, mais adolescentes para louvar, Pai. Que o Senhor levante mais pessoas para ministrar a tua palavra e para louvar também, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abra as bocas deste teu povo para dar testemunhos, em nome de Jesus, Pai. Que os teus feitos, sim, Pai, sejam sempre mostrados para nós aqui, em nome de Jesus. Fica conosco, papai, hoje e sempre, Paizinho querido. Nós te amamos de todo o coração e nós já te agradecemos por essa rica manhã, esse rico dia e essa rica oportunidade. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e a igreja que se faz presente neste dia. E quem ainda vai assistir no YouTube vai dizer amém e amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Desejo um final de semana abençoado para todos, amém? Que Deus continue abençoando a cada um e que Deus, possa com as suas ricas e misericórdias derramar as bênçãos sobre cada um de nós, amém? Até segunda, em nome de Jesus. Beijos e ficam com Deus. Amém.